Salve pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal e hoje eu vou finalmente fazer a minha resenha, a minha impressão do Outliers do Malcolm Gladwell. Eu já acabei o livro faz algum tempo e eu tava pensando em como vou abordar. Eu vou ser bem sincero nessa resenha, eu vou simplesmente ser indiferente ao que eu acho. Por ser um título bem conhecido, na verdade, especialmente lá fora, eu não quero glorificar tanto esse livro, digamos assim, ou pensar que só por ter lido esse livro eu sei agora sobre algumas verdades da vida ou algo assim, porque eu acho que na verdade não é o caso, apesar que o livro tem bastante razão. Mas vamos lá, Então esse aqui é o livro, tá? Não sei qual que é o ângulo bom de vocês aí, mas esse aqui é o livro. Essa aqui é a edição da Sistante, a edição em português no Brasil. Vocês podem ver que o livro tá bem acabadinho, isso porque ele já andou bastante comigo, e eu demorei um pouco pra ler isso. Grande parte porque ele é dividido realmente em dois, tá? Ele tem parte 1 e ele tem parte 2, e quando acaba a parte 1, talvez o início da parte 2 fica um pouco redundante, mas o formato desse livro é basicamente, inclusive ele começa com o prefácio do livro, a introdução no caso aqui, é o Mistério de Rosetta. O Mistério de Rosetta, na verdade, é um caso que ele usa como exemplo para o resto dos argumentos do livro, dos discursos ou das pesquisas e tudo que ele vai juntando aí para formar a ideia sobre Outliers. No caso é o Malcolm Gladwell. E o caso de Rosetta é basicamente um vilarejo situado na América do Norte, nos Estados Unidos, eu creio. Só que é um vilarejo de imigrantes de uma cidade também chamada Roseto, da Itália, que imigraram aos Estados Unidos. Essa cidade, esse vilarejo, o Mistério de Roseto, qual que é o mistério? Ela se diferenciava de qualquer outra cidade vizinha ou qualquer outro lugar vizinho, porque as pessoas lá moravam muito mais, tinha uma longevidade de vida muito maior. E aí foram lá sociólogos pesquisar e tentar descobrir, na verdade tentaram descobrir em geral o porquê que o cidadão do Roseto vivem muito mais do que, por exemplo, os cidadãos dos vilarejos vizinhos, não muito distantes. E aí eles não conseguiram descobrir nada assim, o ar era o mesmo, o ambiente era o mesmo, não sei o que, mas eles viram uma diferença. O povo de Roseto era mais calmo, o povo de Roseto era mais, digamos assim, de bem com a vida, ao mesmo tempo era educado um com o outro, existia muita pouca tensão entre eles, e aí chegaram na conclusão que esse era o motivo pelo povo de Roseto ser tão diferente, por ser fora de série no caso de longevidade de vida. Então esse é o mistério de Roseto, Aqui está o prefácio, a introdução, e ele dá, em cada capítulo, cada introdução, ele dá meio que uma citação, uma frase que ele tira, que depois ele aborda no capítulo, e no caso do mistério de Roseto aquelas pessoas estavam morrendo de velhice, nada mais. Ou seja, resumindo assim, meio que dando um spoilerzinho. Ou seja, ele pega bastante atenção, na verdade, junto com essa introdução, apesar que eu acho péssimo. Sei lá, eu acho o Mistério de Roseto meio chato, comparado com os outros exemplos que ele dá mais pra frente, tá? E aí, depois do Mistério de Roseto, eu vou ver aqui no sumário. Então, existem 9 capítulos, com 10 em total, na verdade. Não, o Mistério 11, com Roseto. O Efeito Mateus é o capítulo 1, o famoso Efeito Mateus, a frase que ele dá é justamente o livro de Mateus, versículo 25, não sei o que é 29, porque a todo aquele que tem será dado e terá abundância, mas daquele que não tem, até que tem lhe será tirado. O Efeito Mateus, basicamente, ele argumenta que nada é por acaso, ninguém nasce diferente do outro, ninguém nasce mais habilidoso do outro, ou na verdade ele até concorda aqui um pouco dos dois, mas o que ele argumenta, não existe um caso onde as duas pessoas são iguais só porque elas são do mesmo perfil, porque existe uma diferença naquilo, Você não pode generalizar dessa forma. Ele dá o exemplo de o que é talento, E eu já cheguei, inclusive, até discutir sobre isso com uma pessoa. Eu lembro que eu falava, olha, você não nasce com talento é uma coisa desenvolvida. E realmente, só que aí essa pessoa, ela via a razão nisso que eu tava falando, mas ao mesmo tempo ela falava, não, mas talento, tipo, poxa, aquela pessoa tem um dom mesmo, Isso que é talento também, só tem um dom. E o Efeito Mateus é basicamente assim, por que aquela pessoa tem um dom então? Vamos lá, vamos entrar em detalhes. Aquela pessoa nasceu em que tipo de família, Ela nasceu numa família de artistas, digamos, ela desenha bem. Ela nasceu numa família de artistas, ela
nasceu em uma família de gente que é professora, ela nasceu em uma família de gente que tem dificuldade de manter uma vida estável, ela nasceu em uma família de um bilionário. Qual que era a situação? Isso é primeiro. Segundo, e que época do ano ela nasceu? Ela nasceu no início do ano, e aí ela acabou compartilhando a turma com as mesmas pessoas que nasceram no final do ano, que fez ela se destacar porque, no caso, mesmo sabendo que ela é do mesmo ano, ela tem mais experiência de vida, ela tem mais idade por causa de alguns meses. Que mais? Ela tem uma experiência extraordinária ou alguma oportunidade extraordinária mesmo para desenvolver a sua habilidade, ou teve isso ao longo da sua vida? Os seus pais, por exemplo, colocaram ela num curso? Será que ela fugia das aulas para desenhar em um lugar escondido? Coisas desse tipo acaba criando o tal do dom e o tal do talento, e esse é o feito Mateus, tá? Porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Como se fosse, se você não vai atrás do que você quer, até aquilo que você quer, vamos ser sinceros, não o que você tem, mas o que você quer, será tirado de você. Esse é o efeito Mateus, né? E aí ele usa vários exemplos, né? O Gladwell. Eu acho que é aqui que ele começa a entrar pesado, por exemplo, em certos cenários, né? Ele usa, por exemplo, os times de hockey, e ele fala como os times de hockey, todo mundo que tá numa equipe bem formada, eles têm atletas que nasceram no início do ano e não no final do ano, porque a gente que nasceu no início do ano acabou sendo mais velha e aí mais fisicamente desenvolvidas, mais coordenação melhor, e, enfim, mais agressivos no hockey, né? E aí gente que nasceu no final do ano acabava sofrendo, e isso também tem a ver com a temporada, a época de seleção, né, dos times. A época que eles selecionam, né, chamam mais pessoas para fazer uma seleção pra equipe. Na escola, por exemplo, hockey na escola. E o mesmo pode ser dito no futebol aqui no Brasil. Vocês entenderam, né? Dependendo da época do ano da seleção e também dependendo da época do ano que a criança nasceu. E se vocês querem ver isso com mais detalhes, tem todos os detalhes aqui direitinho, muito bem escrito. Aliás, muito boa a tradução da assistente. Eu tenho a versão em inglês desse mesmo livro, a capa dura que eu peguei da faculdade ainda comprando, não alugando, comprando, porque eu já percebi de cara que era um livro muito interessante. Bem, eu vou continuar, depois eu entro em mais detalhes sobre a minha experiência pessoal desse livro. E aí, o capítulo 2 é a regra das 10.000 horas, as famosas 10.000 horas. São aquelas 10.000 horas que vocês já devem ter visto em um vídeo do TED, que diz que quando você atinge as 10.000 horas fazendo alguma coisa, você vira um mestre nisso. E aí ele dá todo um exemplo disso, ele comprova isso, por exemplo, usando os Beatles, ou usando os fundadores da Microsoft, pessoas que são da mesma época do Bill Gates, que entraram na computação e tiveram privilégios e tiveram oportunidades para desenvolver suas habilidades e ter um conhecimento à frente das outras pessoas, e só porque elas nasceram naquela época e estavam com 20 anos de idade no boom, explosão da tecnologia, é por isso que elas, na verdade, são tão boas no que elas fazem, porque elas estavam no momento certo, na hora certa, com as coisas, as ferramentas certas à sua disposição. E aí ele explica que por ter tudo isso e ter acumulado 10.000 horas, eles viraram praticamente mestres. Eles têm uma expertise na área, porque eles conseguiram, na verdade, acumular essas horas o mais cedo possível também. Eles começaram a acumular as 10.000 horas antes de todo mundo. Digamos assim, se você é inovador, isso pode ser porque você, na verdade, já viu algo que estava em desenvolvimento e não era conhecido antes de todo mundo conhecer, e você contribuiu para isso, ou absorveu isso, e por isso você tem uma mente inovadora, porque você já está à frente, você já está pensando em algo que ainda está em produção, ainda está em construção, né? Alguma coisa assim. Enfim, ele continua meio que enrolando nessa ideia de que o que importa é o seu ambiente, o que está ao seu redor, o que a vida lhe traz, se traz limão, se traz maçã, não sei se é maçã, sei lá, se traz bolo. Ele fala do Bill Joy, ele fala de Rockefeller, ele fala de muita gente aqui, e são a maioria exemplos, né? E aí ele entra no capítulo 3, o problema com gênios, e aí ele meio que debate sobre QI, se o QI é tão importante ou não. No caso desse capítulo, a parte 1, ele cria todo um cenário sobre gênios, né? E como os gênios se destacam, e por que QI é relevante, e como QI é definido. Então, se você não sabe nada sobre QI, é bacana, mas se você talvez já entende um pouco sobre QI, é um pouco cansativo esse capítulo. Mas mesmo assim, a forma que é escrita é leve, é direto, um pouco repetitivo às vezes, mas é com um certo toque, né? Essa repetição,
ela tem uma melodia, não é uma coisa que o cara que fica batendo na mesma tecla só pra tentar enfiar algo na sua cabeça, não. Talvez no final chegue a ser isso, mas ainda mesmo assim, é uma melodia. Talvez, às vezes você até quer ouvir aquela repetição, você quer ouvir aquela informação de novo, você quer ler aquilo, você quer ser relembrado de algo que ele já mencionou no início do capítulo, e assim ele também mantém o controle e, tipo, uma linha reta, né, na narrativa. Então aqui, basicamente, ele faz vários testes de QI, explica várias situações e como existem, por exemplo, a inteligência prática e a inteligência, sei lá, cognitiva. Ele também compara sobre as universidades e como a formação, por exemplo, de certos gênios difere em ambientes de universidade mais rigorosa ou elitista, ou universidade mais básica, mais simples, talvez em uma escola, né? Esse capítulo, sinceramente, é bem tranquilo. Parte 2 que é interessante, porque aí ele começa a quebrar tudo isso, falando que todos esses gênios não são nada comparado ao efeito, digamos, ao efeito Mateus. Por exemplo, você tem um QI alto, não quer dizer que você vai se dar melhor do que alguém que teve um efeito Mateus, digamos assim, mais benefício. Por que ele diz isso? Que nem eu comentei, existe a inteligência cognitiva e a inteligência prática, né? No caso, ele explica que a inteligência prática de algumas pessoas acaba, na verdade, dando mais sucesso. E também, outra questão você pode ter uma pessoa que é um gênio, né? Tem um QI alto, mas não teve a oportunidade de vida de alguém que teve o QI mais baixo e conseguiu escalar mais, né? A montanha, né? Que a gente se refere, do que, por exemplo, alguém que é um gênio. Então tem muitos gênios que estão, tipo, trabalhando numa loja de tapetes. E são pessoas com mais de 200 de QI, que tem uma inteligência suprema e mesmo assim não tem sucesso, né? Lembrando que, o subtítulo desse livro é Descubra por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. Então, ser inteligente e ser um gênio não é um desses motivos. Basicamente, ele quer dizer isso com o problema com gênios, parte 2. E se você quer saber mais detalhes, recomendo pegar o livro e ler o livro, tá? Eu tô dando um resumo aqui pra vocês. Então ele bate bastante nessa tecla de que as coisas são dependentes da sua experiência de vida. E acho que é aqui que começa a parte 2. Deixa eu ver. A parte 2 começa no capítulo... Esse é o último capítulo. Capítulo 5, as 3 lições de Joe Flom. Mary ganhava uma moeda. As 3 lições de Joe Flom é um capítulo um pouco chatinho, eu até diria, porque ele dá exemplo de um imigrante que veio, conseguiu sucesso por seu trabalho e por vários... Ou seja, é uma história inteira a base do que a gente leu na parte 1. Uma parte interessante do que ele comenta, que eu creio que é a lição número 1, né? Quais são as 3 lições, afinal? A importância de ser judeu, né? Joe Flom, né? Ele era judeu e isso beneficiou ele de uma forma diferente de outras pessoas que não eram judias naquela época, naquela situação. Isso tem a ver, acho que é advogado, né? Então isso ajudou ele por causa da área de advocacia. Vamos lá, lição número 2, sorte demográfica. É meio redundante. E é isso que eu digo que ele começa a entrar em uma coisa mais interessante. Basicamente, ele começa a envolver não só o que a vida nos oferece, mas o que a vida ofereceu aos nossos pais, aos nossos antepassados e à nossa história, de onde a gente vem mesmo. Nem quando a gente existiu, tudo isso contribui à nossa pessoa, à nossa habilidade, ao nosso sucesso ou declínio. Basicamente isso que ele começa a entrar, né? E é um meio ground um pouco arriscado, né? Especialmente hoje em dia, em 2019, comentar sobre essas coisas. Claro, esse livro acho que já foi escrito faz tempo, mas mesmo assim é uma coisa um pouco arriscada falar de etnia, né? E aí, lição número 3, a indústria de confecções e um trabalho significativo. Eu creio que nesse número 3 era a valorização do esforço e de achar a hora certa, o momento certo e a forma de ganhar o seu pão. Ele entra mais em casos como irlandeses e como, por exemplo, um fabricante de roupas deu descendência aos outros fabricantes de roupas que aí conseguiram arrecadar mais dinheiro ainda e aí seus filhos acabavam virando advogados, entenderam? Ou, por exemplo, um curtidor de couro que também foi um fabricante de malas. E por que eles foram, por exemplo, alfaiates? Por que eles eram dessas pessoas? Porque é isso que bombava, é isso que fazia dinheiro naquela época, naquela situação, naquela localização geográfica, né? E aí, enfim, eles fizeram
fizeram essas coisas, mão de obra simples, aí os filhos também viraram experts nisso, porque desde crianças foram crescendo num ambiente onde o seu pai, os seus pais tinham um negócio de couro. Os seus filhos depois, por eles terem essa maestria em criar, sei lá, sapatos ou bolsas, seus filhos acabaram virando médicos, porque aí você, por exemplo, conseguiu criar uma vida melhor para eles. E esses médicos e advogados acabavam continuando isso, né? Então não depende só, por exemplo, da sua linha de vida, também depende dos seus antepassados. Enfim, são vários exemplos assim, eu não quero enrolar muito. E começa a parte 2. O legado. Será que eu faço esse vídeo em 2 partes? Eu tô sentindo que vou ter que fazer, porque é um pouco longo mesmo. Eu vou fazer, gente. Sinceramente eu vou fazer, porque essa parte 1 ficou legal e eu tô ficando um pouco cansado e eu quero continuar no mesmo naipe. Eu vou fazer 2 partes do vídeo. Se vocês querem saber mais sobre o livro, por favor, se inscrevem, deixem um like se vocês curtiram, ou dislike se não, compartilhem e é nóis.